A partir do questionamento de uma aluna nossa, na nossa comunidade, na Universidade de Suas, eu resolvi gravar essa mini aula. Por quê? O tema que ela levanta, eu entendo que é um tema extremamente importante, sobretudo agora, na pandemia. Então, nós vimos aumentar exponencialmente os casos de violência contra a mulher, violência contra o idoso e violência contra a criança e adolescente. E uma das violências mais naturalizadas que nós temos na sociedade brasileira é a questão do trabalho infantil. Ainda hoje rondam este tema mitos que dificultam demais, eu diria que é um dos maiores obstáculos das equipes que trabalham para erradicar o trabalho infantil nos seus municípios. O maior empecilho, o maior nó, a maior questão é a questão da sociedade encarar o trabalho infantil como algo bom. Essa questão, eu acho que é a questão principal para a gente pensar quando a gente quer planejar, quando a gente quer começar de fato a combater o trabalho infantil que vem aumentando no nosso município. Evidentemente, a pandemia trouxe o agravamento dessa questão, porque aumenta a desigualdade social, aumenta as taxas de desemprego, diminui a renda das famílias e muitas famílias se veem praticamente obrigadas, né, a colocarem seus filhos, a deixarem que seus filhos possam procurar fontes de renda, possam trabalhar para ajudar no orçamento doméstico. Esse é um movimento que a gente observa, né, mesmo em tempos normais, mas nós vínhamos num crescendo de diminuição do trabalho infantil no Brasil, né? Então, de uns anos para cá, várias ações e programas conjuntos, né? Várias questões aí articuladas entre os atores do sistema de garantia de direitos garantiram a queda, a diminuição do trabalho infantil no Brasil. Porém, o que nós estamos observando com bastante tristeza até, né? É que a questão do trabalho infantil tem aumentado. Então, a partir da dúvida dessa aluna, né, como abordar essa questão, né, como trabalhar a questão do trabalho infantil, como erradicar, como combater a questão do trabalho infantil no nosso município. Então, a primeira questão que eu gostaria que vocês se atentassem é essa questão dos mitos que rondam o trabalho infantil. Então, uma das primeiras ações que as equipes podem e devem fazer é sensibilizar a sociedade em relação ao tema. Então, campanhas maciças, né, que orientem a população que o trabalho infantil ele é extremamente danoso para a criança. E não é melhor trabalhar do que estar na rua, não é melhor trabalhar do que estar vendendo drogas, embora, vou fazer um parênteses aqui, o trabalho, no tráfico de drogas, o trabalho feito pelas crianças é considerado trabalho infantil, né? Então, se você identifica no seu município um aumento exponencial dessa questão, ela está ligada, né, às ações estratégicas de erradicação do trabalho infantil, sim, é um trabalho. Então, não é melhor trabalhar do que está na rua, não é melhor trabalhar do que está no tráfico, não é melhor trabalhar. Criança e adolescente tem que estudar, tem que participar de atividades socioculturais, socioeducativas, socioassistenciais que permitam que este público, que é tão específico, tão peculiar com as suas necessidades, que permitam que eles desenvolvam a sua habilidade. Vamos lembrar que criança é um ser humano, é uma pessoa em desenvolvimento, ela não tem condições para trabalhar. Por quê? Porque ela não tem o seu desenvolvimento finalizado. Então, o que é recomendado?
é recomendado que inicialmente a gente faça essa discussão na equipe, na secretaria, com os nossos pares, né? E aí lance para a sociedade essa discussão também, por meio de campanhas, ações de PAIF, ações coletivas, né? Nós estamos ainda em pandemia, então talvez não se possa fazer ações presenciais, mas panfletos, spots em rádio, outdoor, televisão, enfim. As pessoas precisam começar a discutir este tema enquanto um tema importante para o município. É necessário que a gente atinja o primeiro objetivo ao tratar da questão da erradicação do trabalho infantil. E esse primeiro objetivo é desnaturalizar a prática do trabalho infantil na sociedade. Desnaturalizar quando a gente encontra crianças ou adolescentes nos faróis vendendo, desromantizar isto, né? Ah, ele está se esforçando para ajudar a família. Não, não é por aí o nosso olhar. Enquanto representantes do Estado, nós estamos violentando um direito dessa criança e adolescente à educação, a ações socioeducativas, culturais, esportivas, enfim, tudo aquilo que compõe ações e atividades que essa criança e esse adolescente deve fazer nessa fase para que no futuro ele tenha condições de ter um trabalho digno, enfim, de ter uma vida digna e com qualidade, ok? Então, isso posto, a primeira coisa que a gente precisa é modificar o nosso olhar em relação a essa questão do trabalho infantil, entender que trabalho doméstico é também trabalho infantil quando ele é feito de uma maneira diferente daquela maneira que a gente às vezes utiliza, às vezes não, né? Deve utilizar para educar nossos filhos. Então a gente divide tarefas, compartilha tarefas com as crianças, com os adolescentes, e à medida que eles vão crescendo, a gente vai aumentando as responsabilidades deles dentro de casa. Então, o trabalho doméstico infantil é uma das piores formas de trabalho infantil e mais difíceis de identificar, mas é importante que a gente não caia nesse senso comum. Muitas pessoas falarem, mas então eu não posso pedir para o meu filho lavar uma louça? Lógico que você pode e deve, isso faz parte da educação, do desenvolvimento de habilidades e competências dessa criança. Agora, o que não pode é uma criança ficar responsável por toda a rotina da casa, por todo o serviço doméstico, por lavar roupa, por cuidar das crianças, por passar roupa, enfim. Há uma grande diferença e a gente pode aprofundar, né? Deve aprofundar esse conhecimento a respeito da questão do trabalho infantil doméstico, que também tem crescido bastante, já que diminui o poder aquisitivo, né? E qualquer oportunidade de trabalho, evidentemente, com creche fechada, escola fechada, né? Ou não presencial, aumenta, né, exponencialmente as crianças e adolescentes que ficam cuidando dos seus irmãos menores. Quais as outras questões que envolvem a questão da erradicação do trabalho infantil? Hoje, o trabalho infantil, o programa de trabalho infantil da assistência social, ele foi reordenado junto com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e ele hoje chama-se Ações Estratégicas do PET. Então, o município ele deve desenvolver ações estratégicas para combater o trabalho infantil. O atendimento propriamente dito da criança e do adolescente em situação de trabalho infantil é feito no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a Criança e Adolescente. O atendimento dessas crianças identificadas em trabalho infantil é prioritário no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. E para isso, a gente precisa ter um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos reordenado, tipificado, adequado às necessidades que essas e as outras crianças que vão que são encaminhadas, né, para a inclusão no serviço de convivência, para que essas crianças elas possam desenvolver as competências e habilidades que são próprias da idade deles, né? Então,
é importante fortalecer este serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, entender que este é um serviço que é complementar ao PAIF e, portanto, também as famílias serão atendidas e acompanhadas pelo PAIF, e muitas vezes pelo PAEF, né? Porque, como eu disse inicialmente, trabalho infantil é uma violação dos direitos da criança e do adolescente. No Brasil, até 14 anos, a criança é proibida de qualquer tipo de trabalho, e dos 14 aos 16, se houver, se ele estiver, né, contemplado aí pela lei de aprendizagem. Então, muitas vezes, a criança, ela entra pelo PAEF, né? Há a denúncia, enfim, ou há a identificação dessa situação, a família e a criança são atendidas no PAEF e depois, articuladamente, né? Referência contra referência, ela vai para acompanhamento de PAIF, para serviço de convivência, ok? Então, é muito importante que se entenda que as ações que vão ser levadas a cabo a partir daí, com a criança e a sua família, são ações de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. A EPET, né, as ações estratégicas do PET, sim, aí é um programa específico para ações estratégicas que envolvem campanhas, mobilização, identificação dessas crianças, né, e retirada dessas crianças do trabalho infantil para encaminhamento para os serviços continuados, não só da assistência social, mas para encaminhamentos de saúde e outros tantos encaminhamentos e ações, né, que essa família, essa criança necessitam para superar essa questão do trabalho infantil, ok?